Oi! Hoje a resenha do conto Gertrudes Pede um Conselho, de Clarice Lispector, do seu livro Primeiras Histórias, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Não queria esperar porque ficaria com medo, e assim não daria à doutora a impressão que desejava causar. Não pensar na entrevista. Não pensar. Inventar depressa uma história, contar até 1000, recordar-se das coisas boas. O pior é que só se lembrava da carta que mandara. Minha senhora, tenho 17 anos e queria... Idiota. Absolutamente idiota. Estou cansada de andar de um lado para o outro. Às vezes não consigo dormir, mesmo porque minhas irmãs dormem no mesmo quarto e se remexem muito. Mas não consigo dormir porque fico pensando nas coisas. Já resolvi me suicidar, mas não quero mais. A senhora não pode me ajudar? Gertrudes. Assim começa o conto Gertrudes Pede um Conselho, da Clarice Lispector, que conta a história desta garota de 17 anos, Miss Vista, que pede um emprego para esta doutora. Aliás, essa doutora, a gente não fica sabendo o nome e nem exatamente qual é a profissão dela, se é, por exemplo, uma psicóloga ou uma assistente social. Mas esta menina, a Gertrudes, admira muito esta pessoa. Afinal de contas, ela cuida e é responsável por menores abandonados e ela também tem uma coluna numa revista onde passa conselhos para as mulheres. E por isso, durante muito tempo, ficou enviando cartas para ela. Até que chegou um momento onde ela tomou coragem, se sentindo já capaz, e foi pedir um emprego para a doutora. É justamente aqui que estamos na história, uma de cara para outra. Então, bom, eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Mais uma vez temos aqui uma variação do eterno tema da Clarice Lispector. A mulher, ou a independência da mulher, ou melhor ainda, a consciência de que ela é um ser superior. Sim, todas as histórias da autora é exatamente isso, a transmutação deste ser feminino em algo independente, claro, principalmente dos homens, da figura masculina. Vamos encontrar isso em praticamente todos os contos, romances da Clarice Lispector, não tenham dúvida disso. Então, a gente sempre tem que contar, quando ler mais outro texto dela, é que vamos ter a mesma coisa de sempre, de uma maneira diferente, uma roupagem diferente. Aqui, sim, temos uma variação bem interessante. Dessa vez a gente tem uma personagem que não é exatamente ainda uma mulher, é uma adolescente ainda, 17 anos. Até agora, eu particularmente li poucas histórias onde se passavam exatamente na cabeça de um adolescente. Sim, porque as histórias da Clarice também tem isso, né? Sempre temos o fluxo de consciência do personagem protagonista. No caso aqui, a Gertrudes. E essa é a boa nova dessa vez, é que é exatamente uma personagem ainda imatura em termos de idade, mas imatura de qualquer forma sempre são os personagens da autora, que é justamente isso, né? Ela sempre mostra essa mudança, o instante em que acontece a epifania, então o mundo se revela diante do personagem. E é uma coisa curiosa aqui nesse texto também, a personagem adolescente, a Gertrudes, ou então a Tudes, ou então como ela também se chama no próprio texto, de Tuda. Ela já se sente muito forte, muito capaz. E a graça justamente desse texto é porque ela se baseia, se inspira nesta doutora, que é importante. Em termos feminino, é uma grande representatividade para todas as demais. Mas, quando elas estão cara a cara, e aí vai um pequeno spoiler, há uma pequena frustração da garota. Sim, a Tuda fica um tanto quanto decepcionada com a postura ali da doutora. O tempo todo ela fica imaginando que a doutora vai reagir de alguma forma bem específica. Ela detalha bem como ela vai reagir, mas não é isso que acontece. Claro que eu não posso dar mais spoilers sobre isso, mas realmente há a frustração. E que se constitui a melhor parte aqui deste conto, certamente, porque é uma coisa bem diferente, uma mulher que já está amadurecendo em termos de idade e também de consciência, sabendo que é forte por si só, dependente de outras pessoas, principalmente homens, e dá de cara com uma mulher que parecia ser mais superior ainda, mas no fundo talvez não seja.
Esse choque de realidade aqui da Tuda é muito interessante para com essa doutora, que era uma grande inspiração para ela. Aliás, a gente pode dizer que essa doutora é até passiva demais. Todas as respostas que ela dá para a Tuda são praticamente padrões, chavões ali da sua profissão. Tipo, tá ali na tabela que se deve dizer nesta situação específica. Então, ela vai lá e diz exatamente isso. E é exatamente nesse momento que a Tuda percebe que essa doutora, vai lá, essas coisas assim, remete um pouquinho ao primeiro conto que a gente viu aqui em Primeiras Histórias. O primeiro conto aqui do projeto, que foi O Triunfo, que era exatamente uma mulher em relação ao seu marido. Tem essa pegadinha lá no finalzinho daquele conto que eu achei muito interessante. E sim, podemos dizer que este conto aqui, Gertrudes Pede um Conselho, é uma variação lá daquele também. Ou seja, na verdade, sempre a Clarice Lispector está fazendo sempre escrevendo a mesma história, só com um enfeite diferente, como eu já comentei. Bom, enfim, para Gertrudes Pede um Conselho, de Clarice Lispector, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso! Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de Primeiras Histórias de Clarice Lispector. Mas amanhã já temos uma resenha da antologia USA no ar com as histórias sombrias de vários autores. Claro, tudo isso dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado as resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!